Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria. Estamos de volta com o nosso devocional na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, e é a primeira carta. Nós estamos hoje entrando no capítulo de número 7. O capítulo 7 de primeira carta de Paulo aos Coríntios será um capítulo muito interessante, porém um capítulo bastante difícil para nós, porque Paulo vai falar sobre o casamento e muitas das situações que aquelas pessoas viviam naquele tempo não é a mesma situação que nós vivemos aqui no Brasil, ou em outras partes do mundo não se aplica a mesma regra. Mas, de forma geral, nós vamos entender o que Paulo falou sobre o casamento. Tenho certeza que vai nos ajudar. Estou ansioso para a leitura. Te confesso que não sabemos tudo. Existem coisas que nós vamos ter que talvez depois trazer uma lição especial sobre, para entendermos mais. E se você ficar com dúvida, é só você deixar a sua dúvida nos comentários no vídeo, que a nossa equipe que está lendo todos os dias os comentários, às vezes eu não consigo ler todos, e aí eles passam para nós e vamos estar acompanhando aí as suas perguntas, as suas dúvidas, tá? E com certeza será um capítulo muito interessante. Eu quero aproveitar para falar que você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, tá? Para você acompanhar todos os dias e ative o sininho das notificações também. Vamos fazer o canal da Igreja Identidade de Cristo crescer e se tornar um canal potente, poderoso, até porque nós estamos fazendo algo que é bem único, lendo a Bíblia juntos. Nós nunca vi ninguém fazer isso. Claro que tem a Bíblia lida, falada, mas não assim lendo juntamente com as pessoas. E esta é a primeira. Acho que nós estamos sendo pioneiros a fazer isso. Agradeço muito a sua companhia e depois, se você puder me falar de qual cidade você está falando, me ajuda muito também para eu saber onde nós estamos alcançando, tá bom? Coloca aí seu nome ou sobrenome, se você quiser, e coloca a cidade para eu saber qual a cidade que nós temos chegado com os nossos devocionais. Bem, então vamos à nossa leitura e vamos falar sobre o casamento. E por que é difícil, pastor, falar sobre casamento? Porque hoje, além dos princípios que são os princípios básicos, né, do casamento, existem muitos conceitos, preconceitos, existem pré-julgamentos e existem muitas coisas que as pessoas acabam trazendo, aplicando e virando quase que uma lei. E muitas vezes uma lei costumeira, e aí não se pode, às vezes, mudar tão fácil assim. Mas vamos ver, o apóstolo Paulo, acredito que ele vai nos ajudar. Vamos lá com Paulo aqui. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, eles escreveram para Paulo perguntando sobre casamento. Aí Paulo, olha a resposta de Paulo. Quanto às coisas que vocês me escreveram, seria bom se o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da fornicação, a falta de controle, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido, tá? O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte à mulher. Ou seja, Paulo aqui está falando do relacionamento. Não se deve privar um ao outro da intimidade. É isso que Paulo está dizendo aqui. Aí Paulo diz, olha, seria bom se não ninguém tocasse em mulher. E aí, por que Paulo está falando isso? Paulo, segundo os entendidos, dizem que quando Paulo aceitou a Cristo, a mulher dele o deixou. Bom, é o que se comenta na história. Nós não temos assim um fato verídico. Paulo está falando até porque Paulo dedicou-se exclusividade ao Evangelho, a pregar o Evangelho. Ele decidiu, não, já vou seguir
caminhada aqui, vou me envolver somente com as coisas de Deus. Mas ele explica, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no corpo do marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o poder sobre o corpo da mulher. Não vos priveis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração ou ao jejum, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da vossa intemperança. Aqui Paulo está dizendo assim. Sabe, existem pessoas que elas acabam sendo, vamos dizer, não vou dizer fraca, né? Não seria fraca, mas a necessidade que ela tem de ter intimidade é muito maior e ela não tem um controle, não consegue ter controle. Então Paulo está dizendo aqui que nesse caso, mesmo que for fazer um jejum, o tempo deve ser em acordo ou em concordância e logo na sequência deve voltar. Existem igrejas que proíbem, dizem que quando o obreiro vai participar da ceia ou vai ministrar a ceia, ele não pode ter relação no dia anterior. Isso é conversa, não tem nada a ver, não está escrito na Bíblia, não faz sentido o que algumas pessoas dizem, tá? Digo, porém, isto como que por permissão, não é mandamento, tá, gente? Só que às vezes nós temos dificuldade de aceitar o que Paulo está falando por permissão. Tem hora que nós olhamos, mesmo o que Paulo está dizendo por permissão, a gente olha como um mandamento. Então Paulo está falando aqui por permissão, ou seja, ele está dizendo assim, estou dando o meu ponto de vista, tá? Porque queria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, e um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que eles é bom se ficasse assim como eu, sem casar, né? Que aí você vai poder cuidar da sua vida, fazer o que você quer fazer, e viajar e ser missionário nas cidades distantes e etc. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que viver ardendo em paixões. Então Paulo está dizendo aqui, está falando do controle que se deve ter. Se não tem controle, acha, não consigo viver sem casar, então casa, né? Mas eu não consigo ficar sem ter os meus momentos com a esposa. Aí precisa conversar. Se tiver algum problema de saúde, precisa ir no médico para conversar. A esposa tem que ter liberdade para falar sobre os problemas que ela sente, e o marido tem que ter também liberdade para falar do problema que ele sente e falar também das necessidades para que haja, vamos assim dizer, uma satisfação, né? Para que não se torne uma obrigação, mas sim uma satisfação. É importante. E o casal, às vezes, acaba pecando, não conversando muito sobre as coisas que um deveria fazer ou deveria proporcionar ao outro. Todavia, os casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Aí Paulo está dizendo, está casado? Deus diz para não se apartar. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que reconcilie com o seu marido, e que o marido não deixe a mulher. Naquele tempo era bem rigoroso isso aqui, tá, gente? Não deveria, nesse caso aqui, Paulo está falando do plano original, né, que Moisés deu, e quando Moisés falou, depois Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza de coração, tá? Mas não havia no passado essa exceção do divórcio. Tem até uma explicação que é o seguinte, divórcio não faz parte do plano de Deus para o casamento. Quando você lê lá no Mateus 19, 3 a 12 e Marcos 10, verso de número 11, a sua palavra ensina que os cristãos casados, ligados um ao outro pelos votos de fidelidade, devem permanecer unidos como marido e mulher ao longo de toda a vida. Em Corinto, o divórcio era algo costumeiro e entre os habitantes, ou seja, eles tinham costume já de praticar o divórcio, porque Moisés mandou dar carta de divórcio, havendo dureza no coração das pessoas, tá? De igual modo, a lei romana apoiava a dissolução
da união mediante o pedido de uma das partes, e até os religiosos, que deveriam exortar as pessoas a fim de evitar, davam apoio para que apoio aos homens, movido por justificativas banais, tá? E injustas, se separasse da sua esposa. Então, veja bem, por que aqui o Paulo vai falar da maneira que ele está falando? Porque lá já no tempo da Bíblia, os homens, movidos por sentimentos, né, e paixões desenfreadas, muitas vezes divorciavam ou repudiavam a sua mulher por qualquer motivo, sabe? Porque repudiando ele não precisava indenizá-la, né? O divórcio ele tinha que indenizar. Então havia tudo isso que nós chamamos de injustiça, né? Tudo isso é muito semelhante à desvalorização do casamento. Aí Paulo vem ensinando na igreja o seguinte: não, o casamento deve ser mantido, tem que haver a continuação do casamento. Muito bem, se porém se apartar, que fique solteira. Mas aos outros digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não abandone. E se alguma mulher tem homem descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, não o abandone também. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os filhos seriam imundos, mas agora são santos no Senhor. Então, se o marido não é crente, a mulher que é crente santifica o marido. E se o marido é crente, a mulher que não é crente é santificada pelo marido. Paulo está explicando assim, tá? Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Se o descrente quiser apartar, que se aparte. Porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou para a paz. Aqui Paulo está dizendo: olha, estou dando agora esse meu ponto de vista, tá? E agora está falando, o Senhor agora está, que o Senhor nos orienta, tá bom? Porque de onde há saber, ou de onde sabes, ó mulher, se salvará o teu marido, ou de onde sabes, ó marido, se salvará a tua mulher? Assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. E é o que ordeno às igrejas. Então Paulo está dizendo assim: nós valorizamos o casamento. Nós valorizamos o casamento. Se você me pergunta assim: pastor José Maria, e qual que é a opinião do senhor sobre o casamento? Nós valorizamos o casamento, tá? O casamento, como Deus disse, né? O que Deus uniu, o homem não pode separar. Nós valorizamos o casamento. Agora, existem casos, e aí, agora eu falo como jurista que sou, nós temos que analisar alguns casos. Por quê? Existem abusos psicológicos, abusos emocionais, existem até abusos físicos, né? Falta de respeito. E aí, lá no Código Civil, o mesmo código que declara o casal casados perante a lei, de acordo com os artigos 1500 e pouco do Código, também vai dizer que se caso ocorrer alguns daqueles incisos, né, dá direito da pessoa se separar. Então, por exemplo, nós defendemos que tem que permanecer, mas cada caso é um caso, precisa ser julgado, analisado bem de perto, né, para ver se não há dureza de coração, se não há falta de perdão, para ver se não há negligência, para ver se realmente a pessoa não vai ser machucada, maltratada, enfim. Então, não dá para ser, genericamente falando, nós defendemos que o casamento é para sempre. Agora, cada caso tem que ser trazido ao gabinete pastoral para ser discutido, para ser conversado. Foi o que Moisés fez. Moisés deu carta de divórcio de acordo com o quê? A dureza do coração.
Aí Moisés estava dizendo, ó, não dá para viver com essa pessoa que tem o coração duro, que maltrata, que xinga, que briga, que bebe e que pratica um monte de abusos, né? Abusos psicológico, emocional, etc. E se a gente não tomar cuidado, pode até chegar ao feminicídio, enfim, a outras coisas que a lei vem apertando cada dia mais. Então, cada caso precisa ser conversado. Não dá para você jogar no Google e dizer o que o Google diz. Não dá para você ouvir o que os pastores falam, porque aí você vai ter que pegar o que a lei diz. O que a lei diz, tá? Quais são os requisitos da lei? O que a lei Maria da Penha fala sobre o marido que agride a esposa? O que o Código Civil diz sobre o marido que está faltando com as responsabilidades do lar, que está praticando atos ilícitos dentro da sociedade conjugal? Então nós precisamos analisar para falar, não dá para dizer é assim, pronto, acabou. Então a regra é que nós defendemos para sempre. Agora, cada caso vai ser tratado especialmente conforme Moisés mesmo deu carta de divórcio, tá bom? E aqui diz o seguinte, e alguns chamando... Ah, tá, muito bem, 17. Deus, cada um ande diante de Deus de acordo com o Deus repartiu a cada um. Tá? Aí Paulo diz, é o que ordena nas igrejas. Tá? É alguém chamado estando circuncidado? Não se faça incircunciso. É alguém chamado estando na incircuncisão? Né? Não se circuncide, não precisa. A circuncisão é nada. E a incircuncisão, disse Paulo, nada é. Também não tem valor algum. Mas sim a observância dos mandamentos de Deus. O que vale é a observância dos mandamentos de Deus, tá certo? Ok? Então, o que nós precisamos? Na constância do casamento, observar os mandamentos de Deus. Agora, observando os mandamentos de Deus, tem maldade, tem malignidade, tem abuso. E aí, será que nós devemos dizer, olha, fica aí com fé, irmã, aguenta firme? Bom, eu tenho pessoas que eu acompanho, que são defensores da família, como Josué Gonçalves, por exemplo, né? Cláudio Duarte também, que fala para casais, e muitos outros, né? Jamie Camp e muitos outros pastores que falam para a família. E aí existem casos especiais que nós precisamos analisar, não dá para colocar de forma genérica todos os casos, tá bom? Por isso que eu disse que é complicado, né? Essa questão, mas eu acho que nós vamos com calma explicando a cada caso e a pessoa vai entendendo. Não dá para você pegar alguém, pastor? Tá, mas qual que é a formação do pastor? Esse pastor tem formação teológica? Esse pastor entende de família? Esse pastor tem noção do direito de família? Sabe? Porque para trazer uma boa explicação para você, ele precisa ter noção de direito de família. Ele precisa ter noção um pouco da psicologia familiar. Enfim, senão ele não consegue entender, tá? Para explicar. Cada um fique na presença de Deus, da maneira, na vocação que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se pode ser livre, aproveite a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto pelo Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado sendo servo, passa a ser, sendo escravo, passa a ser servo de Cristo. Aí vai, fostes comprado por bom preço, não vos façais servos dos homens. Cuidado para você não ficar preso em um raciocínio humano, tá? Cuidado para você não ficar preso no raciocínio humano. Eu já vi uma vez um pastor que pregava muito contra divórcio. Não pode. E aí depois descobriu-se que ele vivia em pecado. Ele vivia adulterando. Então parece que ele usava a forma de explicar, de pregar contra divórcio, para todo mundo achar que ele era um santarrão, que ele era um homem muito santo. Na verdade, era uma forma que ele usava para esconder o que ele estava
praticando de errado nos bastidores. Então, por isso que Paulo diz assim, ó, nós fomos comprados por um bom preço. Não vamos ser escravos das pessoas, não vamos ser escravos dos homens. Nós temos que abrir a mente e pensar, tá bom? Cada caso é um caso, né? Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado, tá? Em que foi chamado, tá? Deus não vai ficar pressionando ninguém para criar um estado, uma maneira de viver. Bom, ora, quanto às virgens, as solteiras, não tem o mandamento do Senhor. Vou dar meu parecer, Paulo está falando agora. Como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Vou dar agora um parecer aqui. Não é mandamento não, tá? Tenho, pois, por mim, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem estar assim, sem casar. Estás ligado à mulher? Não busque separar-se. Estás livre de mulher? Não busque casar. Paulo tá... Você entendeu que a mente de Paulo aqui é fantástica. Assim, eu gosto muito porque Paulo é aquela pessoa que ele tem uma mente aberta, ele faz a gente pensar. Ele não é aquele 2 mais 2 é 4. Ele era advogado também, claro, né? Paulo ajuda a gente a pensar. Olha o versículo aqui. Ele está dizendo, olha, eu não tenho um conselho para as solteiras, mas deixa eu dar o meu parecer. Deus me considera fiel, então deixa eu dar meu parecer aqui. Olha só, deixa eu falar para vocês, tá? Se vocês conseguissem ficar sem casar, seria bom, né? Agora, está ligado à mulher, não busque separar. Está separado, não busque casar. É uma decisão sua. Procure o melhor, tá? Agora, mas se te casares, não pecas. E se a virgem casar, não peca. Todavia os tais terão tribulação na carne. E eu queria ajudar vocês a ficar livre dessa tribulação na carne. Porque aí, se você casar, aí agora você tem marido que ronca, tem roupa para lavar, aumenta a despesa, tem trabalho, tem filho, meu Deus, tem, nossa, muitas coisas que acontecem e você vai ter outras responsabilidades, tá? Vai ter tribulação na carne, vai ter tribulação, você vai ter que entender a pessoa, você vai ter que compartilhar a alegria, você não vai ter que casar para ser feliz, você casa para compartilhar a felicidade. 50% é sua, 50% é do homem, aí dá 100% de felicidade. Não é 100% dela, filho. 50% é dela e 50% é você que traz. E aí dá 100% de felicidade. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia e o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não tivessem. Aí Paulo está falando assim, nós vamos chegar num tempo, pessoal, que os casados vão viver como se não fosse casado. Nossa, Paulo, que isso? É verdade? Sim, tá? Como se não fosse casado. E os que choram, como se não chorassem. E os que folgam, como se não folgassem. E os que compram, como se não comprassem. E os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, tá? Porque a aparência deste mundo passa. Paulo está dizendo assim, nós vamos chegar num tempo, gente, que nada vai satisfazer o coração do homem. Eu não sei se nós já chegamos a esse tempo. O que vocês acham? Vocês acham que nós já chegamos a esse tempo que as pessoas não estão satisfeitas com nada? As pessoas casam para ser feliz, aí descasam para ser feliz. Na verdade, compram um carro para ser feliz, vendem um carro para ser feliz, têm filhos para ser feliz, depois maltratam os filhos. Meu Deus, é o que Paulo está dizendo aqui. Chegamos a esse ponto, gente, que nada satisfaz o coração do homem. Que Deus possa ter misericórdia de nós que o amamos e queremos servi-lo, para que nós possamos viver uma vida diferente. Bem quisera eu que estivesse sem cuidado. Solteiro cuida das coisas do Senhor, em como agradar o Senhor. A preocupação do solteiro é servir a Deus. Está solteiro? Servir a Deus e estudar. Está solteiro? Você que é solteiro, você tem que estudar, ser grande. Por que tem que estudar? Porque o estudo é o caminho, é como se fosse habilitação. O estudo é habilitação, meu amigo. Se você quer
dirigir grandes carros, você precisa da habilitação. Então você precisa do estudo, você tem que estudar. Não troque o estudo pelo casamento. Não faça isso. Nem pelo namoro, não troca. Primeiro estuda, minha amiga. Forma primeiro, seja grande, ganhe estabilidade, não fica dependendo de salário, de marido, não faça isso não, pelo amor de Deus. Você precisa ser independente financeiramente. Você precisa ter a sua independência financeira. Se você tem sua independência financeira, aí você vem casar com uma pessoa que também tem uma independência financeira, olha só, vão juntar esses dois, né? Esses dois olerites, vamos assim dizer, ou essas duas rendas, e aí vocês vão viver felizes, tá bom? Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. E é difícil agradar, né, gente? Vocês sabem disso. Cada dia tem uma necessidade diferente. Brincadeiras à parte, tá? A diferença entre a mulher casada e a virgem: a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo quanto no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido, né? Tem tantas responsabilidades na vida das que são casadas. Apesar que Paulo está dizendo que vai chegar um tempo que as pessoas viveriam como se nada satisfizesse, né? E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente, conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Novamente aqui Paulo fala assim, é como se ele falasse dizendo, ó gente, eu estou falando isso, mas não é para vocês ficarem chateados, tristes, apreensivos, pensando, caso, não caso, e agora? Não, Paulo está dizendo assim, o que eu estou falando aqui, pessoal, é para que vocês, tá, se unam ao Senhor, tá, e não viva perdidos nas distrações. Mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se estiver passando a flor da idade, e se for necessário, que faça o tal que quiser, não peca, casem-se. Acho que está passando, não, preciso casar agora, pastor, preciso casar. Então, case-se, né? Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, fez bem. Ok, se você não quis casar, não vou casar não. Tá ótimo, beleza. Fica solteirona, o que tem? Ou solteirão, né? Eu vou crescer, vou prosperar, você solteirão. Tá bom. De sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. Então Paulo aqui é como se todo mundo risse, né? Quando Paulo falou assim, terminando a mensagem deles, gente, o resumo de tudo pessoal, quem casa faz bem e quem não casa faz melhor, tá? A mulher casada está ligada pela lei do tempo, todo o tempo que o marido viver, mas se falecer o marido, fica livre para casar com outro que quiser, contanto que seja no Senhor. E é verdade, a lei proíbe você de casar se você é casada. Se você é casada com alguém que quer casar com outra pessoa, você vai ter que divorciar. A lei não permite você casar sendo casada, correto? Não permite você casar sendo casada. Apesar que hoje já é contemplado no direito civil, né, na lei de 2002, né, o Código Civil, a figura da união estável. Hoje já é contemplada no direito civil, né? Que antigamente a mulher vivia com alguém e depois, se ela saísse do relacionamento, ela não tinha direito a nada. Hoje é diferente. Hoje já existe a figura da união estável. E Paulo termina aqui: será, porém, mais bem-aventurado se fizeres assim, segundo o meu parecer. E também eu cuido que tenho o Espírito Santo de Deus, né? Eu acho que eu estou, né? Paulo aqui termina o capítulo dizendo assim, olha, eu acho que Deus também ficará feliz, né? Se você assim fizer. Ou seja, a decisão de casar ou não casar é sua. Claro que casando você tem as suas responsabilidades, não casando você tem as suas responsabilidades também para com você, tá? Agora,
Quanto aos que são casados e vivem bem, maravilhas. Quem é casado passa por problemas, busca ajuda, seja na igreja, seja na terapia, seja você mesmo conversando, precisa de ajuda, tá certo? O que não pode é viver mal, é viver ruim, é viver brigando, é viver amargurado, é viver se matando aos poucos. Não, isso aí eu sou contra e acredito que nem Deus quer que você viva assim, tá bom? Muito bem, vamos lá. O que é importante aqui de tudo que nós falamos é a união e a vivência segundo a presença de Deus. É o casal viver segundo a presença de Deus. É o que Paulo está nos ensinando, que o mais importante de tudo é viver segundo a presença de Deus. É o que ele fala aqui no versículo 35, né? Estou falando tudo isso, gente, não é para espantar vocês, Paulo disse, mas para que vocês tenham o desejo de se unir ao Senhor e viver para o Senhor. Amém? Agora, me chamou bastante atenção o versículo de número 29, né? Que Paulo disse assim, que haveria um tempo que as pessoas não teriam prazer, não teriam contentamento em nada, ou seja, as pessoas não valorizariam mais nada. Então, isso é bastante preocupante, né? Parece que nós estamos vivendo esses dias em que as pessoas não se satisfazem, elas vão vivendo a vida sem ter uma satisfação. Isso é perigoso. Vamos orar então. Deu para entender até aqui? Amém. Então, Senhor Deus, nosso Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, nós te pedimos, Senhor, venha sobre nós e nos abençoe de forma rica, poderosa. Ó Deus, nós te louvamos. Pai Santo e querido, estenda as mãos poderosíssimas para nos ajudar, para nos abençoar, segundo o poder da sua palavra. Senhor Espírito Santo, eu agradeço, eu te peço pelos casamentos, sim, eu peço, fortalece os casamentos, fortalece as famílias, meu Pai, fortalece aqueles, Deus, que estão na meta de alcançar, meu Deus, uma posição econômica, seja passando num concurso, seja numa magistratura, seja abrindo um negócio e tendo sucesso. Meu Deus, a pessoa que está desejosa já pedindo ao Senhor que prepare uma bênção na vida sentimental dela. Ó, meu Deus, no noivado. Pai, eu peço em nome de Jesus. Também peço por essa mãe que hoje nós falando aqui, ela lembrou de muitas coisas que ela passou. Ó, meu Pai, dê o livramento e que ela consiga dar a volta por cima. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Para a honra e glória do Teu nome, nós pedimos ajuda. Por favor, nos ajude. No nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos terminar nosso devocional aqui. Esse ficou um pouquinho mais longo, eram 40 versículos. Eu acredito até que este talvez seja o maior capítulo aqui de Paulo. Acho que depois todos os capítulos vão girar em torno de menos de 30 versículos. Mas ainda tem mais um de 40 aqui. E acho que o 15 também. O 15 são 58 versículos. Mas aí já vamos seguindo em frente. Então, muito obrigado, gente, pelo carinho da sua companhia. Se ficou alguma dúvida sobre o casamento, depois você pode nos chamar no WhatsApp, que eu falo com vocês. O WhatsApp nacional nosso aparece na tela aí, é 11 9 4391 6702. Você pode nos chamar aí se tiver alguma dúvida, se precisar de uma orientação jurídica também, você pode falar conosco e será um prazer poder atender vocês, tá bom? Se precisar de uma orientação, aqui estamos para te ajudar. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.